Vamos lá, continuando a nossa correção. Página 9, livro didático. Tudo bom? Então vamos lá. Na página 9 temos uma informação muito importante que nós vamos usar para responder as próximas questões. Observa a tabela em cima, tá bom? Do livro, na página, que tem os produtos, a quantidade e os litros de água gastos, tá bom? Então, essa é uma informação muito importante. Olha, essa informação aqui, ó, desse gráfico aqui, ó. Dá uma lidinha, uma comparada direitinho, pra gente responder as questões aqui embaixo, tá? Então, começando, lápis na mão, questão número 1, página 9. Leia o que Bruno e Gustavo estão dizendo. Bruno e Gustavo estão no diálogo, tá? Quando uma pessoa conversa com a outra, entre duas pessoas, a gente fala que tem um diálogo. Então, eles estão conversando entre duas pessoas, então, um diálogo. Tem o Bruno e o Gustavo. O Bruno fala assim: nossa, Gustavo, para eu comer 2 ovos e tomar 250 mililitros de leite, foram gastos 650 litros de água. E o Bruno, né, que é o menino, aí o Gustavo, o menino de bonezinho, fala assim: Bruno, se eu comer um sanduíche com 2 fatias de pão, um bife 100 gramas e tomar um suco feito com 2 laranjas, foram gastos 15.680 litros d'água. Então vamos lá. Um gastou 650 litros de água e o outro gastou 15.680 litros de água, tudo bem? Então, isso são as informações que eu tenho entre o diálogo dos dois, tá? Dentro do Bruno e do Gustavo. Faça as contas, verifique se os meninos estão dizendo, o que os meninos estão dizendo está correto. Ou seja, eu vou fazer a conta e vou verificar se o Bruno falou que o cálculo dele está correto e se o Gustavo, se o cálculo dele também está correto. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o do Bruno. O Bruno comeu 2 ovos, né? E tomou 250 mililitros de leite. Ai, como que eu vou saber a quantidade de ovo por água? Lembra da tabelinha lá em cima? Tabela da parte de cima do livro, que eu falei que era para dar uma lida? Então, lá tem a quantidade. Um ovo, eu tenho a quantidade de litros de água. Olha para você ver, ó, ovos, uma unidade, 200 litros de água. Então, um ovo tem 200 litros de água. Quantos ovos ele comeu? Ele comeu 2 ovos. Multiplico por 2, 200 vezes 2, 400. Não sabe multiplicar? Soma 200 mais 200, 400. Então, ovo eu já tenho a quantidade de litros de água. 400 litros de água. Tudo bem? Depois ele tomou, né? Ele tomou 250 mililitros de leite. Se eu pensar, se 1 litro de leite, ó, vamos lá no leite lá em cima primeiro, se tem lá na minha tabelinha. Então, vou procurar o leite: açúcar, tecido, frango, ovo, pão, manteiga, maçã, farinha de trigo. Não tem leite. Mas, então, como que eu vou fazer? Calma, nós vamos pensar e vamos chegar no número, tá? Numa quantidade. Então, vamos lá. 250 ml de leite. 250 ml de leite. 1 litro de leite é 1000 litros. 1000, não é? 1 litro, 1000. Meio litro, 500. Metade de 1000, 500. 500. Qual que é metade de 500? 250. Então, 250 mililitros. Então, foi a quantidade de leite que ele bebeu. Ah, então quer dizer que se ele tomou 250 mililitros de leite, né? É só eu pegar o meu 1000 litros lá, pegar pela metade, depois pegar a metade do 1000, pegar a metade que eu saio em 250. Isso, bem fácil. Então, o que você vai fazer agora para você saber a quantidade que ele gastou, a quantidade inteira que ele gastou? O Bruno, você vai pegar os 400, tá? Mais os 250 ml de leite que ele tomou, tá? Então, 400, que é a quantidade dos ovos, mais o 250, que é igual a 650 litros de água. Então, guarda. Bruno, 650 litros de água. Tudo bem? Vamos lá no Gustavo. O Gustavo comeu mais um pouquinho, né? O Gustavo estava com mais pouco de fome, então ele comeu.
Ele foi comer um sanduíche, então ele comeu 2 fatias, né, de pão, 2 fatias de pão. Um bife de 100 gramas e tomou um suco feito com 2 laranjas. Quanto foram gastos de litros d'água? Então, vamos lá. Volto na minha tabela bonitinha lá em cima, tá? Tabelinha, sempre voltando nela, que ela tem todas as informações que eu preciso. Então, vamos lá. 2 fatias de pão. Se é 2, já sei que multiplicar por 2. Ou eu vou dobrar a quantidade, tá? Então, vou lá em cima na minha tabelinha. Pão, uma fatia, 40 litros de água. Se ele comeu 2 fatias, então vai ser 2 vezes. Então, 40 mais 40, 80. Ou 40 vezes 2 também dá 80. Então, o pão já deu 80 litros d'água. Depois, eu vou lá na minha carne. 100 gramas de carne. Então, se pegou 1 quilo, né? 1 quilo é 1.000, ele quer apenas 100 gramas. Então, se 1 quilo de carne, que eu fui lá na minha tabela e observei a carne bovina, é 15.500 gramas, isso equivalendo a 1 quilo, ou seja, equivale a 1.000. 100, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e tirar um zero desse número de 1.500, de 15.500, tiro um zero, que vai ficar 1.550. Então, 100 gramas equivale a 1.550, tá? Tudo bem? Deu para entender? Então, continuando. E a laranja? Qual que é a laranja dele? Vou lá no valor. 1 unidade, 50. Quantas laranjas foram usadas para fazer o suco? 2 laranjas. Então, 2 vezes 50, 100. Ou 50 mais 50, 100. Tudo bem? Então tá, então já tem todos os valores do Gustavo. Tem a fatia de pão, que deu 80 litros d'água. Tem as 100 gramas de carne, que deu 1.550 litros d'água. E tem as 2 laranjas, que deu 100 litros d'água. Somando tudo isso, ó, eu vou somar. 80 mais 1.550 mais 100, que dá um valor de 1.730. Esse é o valor do litro de água do Gustavo. E lá no balãozinho dele, ele falou que gastou 15.680. 15.680. Se ele falou que gastou 15.680, a minha conta que eu fiz aqui deu 1.730. Ele não está certo, a conta dele não está certa, tá? Então, não conferiu, não bateu um valor com o outro. Já o Bruno, que eu somei os 2 ovos, os 250 ml de leite que ele tomou, deu 650, e na sua conversa lá com o Gustavo, ele falou que foram gastos 650. Então, realmente, o Bruno está correto, tá? O Bruno está certo. Muito bem. Então, qualquer resposta, o cálculo de Bruno está correto, mas o de Gustavo não. Ele usou a quantidade de água correspondente a 1 quilo de carne, tá? Então, você viu qual foi o erro dele? Ele usou a quantidade de 1 quilo de carne, ou seja, ele usou 15.550, mas era apenas 100 gramas, que dá 1.550, tá? Tudo bem? Então, essa aí foi a resposta da número 1. Na página 10, o número 2, muito fácil também, tá? Tem aqui uma receitinha deve ser de um bolo, de alguma coisa que ela ia fazer. Então, lá tem 3 ovos, 250 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga e 3 maçãs. E 150 ml de leite, tá? Então, essa é a receita que a Beatriz, né? Ó, a Beatriz vai fazer um bolo que usa esses ingredientes que eu acabei de ler. Calcule quantos litros de água foram utilizados para produzir os ingredientes. O que você vai ter que fazer? Voltar na tabelinha da página 9 e olhar cada produtinho. Por exemplo, o ovo aqui, ó, são 3, né? 3 ovos que ela gastou em um ovo. Lá na minha tabelinha, olha lá pra você ver, ó, equivale a 200 litros d'água. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar 3 vezes 200, tá? Multiplicou 3 vezes 200, vai encontrar o valor. Depois, você faz a mesma coisa com a farinha de trigo, tá?
Aí você vai achar por litro de água, depois o açúcar, depois com a manteiga, com as maçãs, que são 3 unidades, não pode esquecer, e depois o leite, tá? E depois, quando você achar todo esse valor, você soma tudo. Então, você soma todos os valores, tá? E você vai achar a quantidade exata de água para essa receita do bolo, tá bom? Somou tudo, tenta fazer em casa, não deu conta, vai lá no WhatsApp. Ah, professora, eu não consegui. Volta aqui e grava outro vídeo explicando passo a passo, beleza? Número 3. Considerando os dados da tabela da página 9, né, anterior, podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja com uma gotinha dessas. Para a produção de uma laranja. Presta atenção. Quantos litros essa gota representa? Vamos voltar lá na laranja. Laranjinha, 50. Então, quanta gota vai representar? 50 litros. É só você voltar lá e olhar a quantidade de litros de água da laranja, tá? 50 litros de água. Muito bem. Letra B. Quantas dessas gotas serão utilizadas para representar 1 kg de carne bovina? Então eu quero saber quantas gotinhas para representar 1 kg de carne bovina. Volto na minha tabela. Carne bovina, 15.500 litros de água. Se uma gotinha é 50, 1 kg de carne, 15.050. Então, vamos lá. Como que eu vou representar essas gotinhas? Então, penso na minha carne inteira, na minha gotinha de água, que é de 50, né? E multiplico ela, acho um valor total e depois eu vou representar pelas quantidades de gotinha, tá? Não entendeu? Vai entender. Pensa um pouquinho, faça esse exercício aqui, eu quero que você pense nele, faz direitinho, tá? Não vou falar a resposta agora, porque senão se eu fazer tudo, você não aprende. Eu quero ver quem está conseguindo fazer. Faz, tira a fotinha, manda pra mim, pra eu ver se aprendeu. Não consegui, amanhã tem outra live do matemática, faça essa correção. Mas eu quero que você pense e me manda o resultado, tá? E a letra C também você vai fazer. Deu muita dúvida, deu, mas você vai pensar. Dica, cada gotinha vale o quê? 50, tá? É uma dica pra você saber direitinho pra você fazer, tá? Então, pensa aí e faz essas atividades aí. Não conseguiu, já sabe. Na página 11, nós temos o número 4. Para produzir 1 kg de papel, são necessários 540 litros de água. Uma empresa gasta uma média de 60 kg de papel por mês para imprimir documentos usados apenas um lado da folha. Então, pensa, volta e pensa. Lá, para ele produzir 1 kg de papel, né, a empresa, eles usam, né, são necessários 540 litros de água. Beleza. Uma empresa gasta em média 60 quilos de papel por mês para imprimir um documento usando apenas um lado da folha. Ou seja, ele tem uma folha, não tem uma folha de papel aqui, vou me mostrar para você. Mas vamos supor que essa aqui é uma folha. Aí ele imprime apenas desse lado aqui, ó. Então, ele usa só essa parte aqui imprimindo. Imprimiu aqui e usou uma parte só da folha, tá? Então, usou apenas um lado. Então, 60 quilos de papel para imprimir um lado só. Letra A. Ao usar os dois lados da folha para imprimir esse documento, quantos litros de água seria economizado? Ou seja, 60, né? A lei fala 60 quilos de papel por mês para imprimir um lado só. Mas se eu usasse a mesma folha, ó, a mesma folha, eu imprimisse desse lado e desse lado, como se fosse essa folha, de um lado para o outro, frente e verso, quanto que eles iriam gastar? Tá, então primeiro o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu 60, né, o quilos de papel que eu gasto, multiplicar por 540, que é o litro de água. Multiplicando vai dar um total de 32.400, tá? Depois eu vou pegar esses 32.400 e vou dividir ele por 2, que são os dois lados da folha, tá? Não vai ser mais por um, porque vai ser por dois lados, porque ele vai usar agora os dois lados. Por isso que eu vou multiplicar por 2. Então, voltando. Pego
a quantidade, né? Pode pegar a quantidade de litros primeiros, ó, 540 litros de água. Multiplico por 60, que é o quilo de papel para imprimir. Depois, eu pego o resultado, que é de 32.400, e divido por 2, tá? Porque já fala, ó, usar dois lados. Então, os dois lados da folha. Então, aí eu divido por 2, que vai dar o total de 16.200, tá? Então, vamos lá. Então, resposta seria economizados, ó, 16.200. Olha o tanto que ele ia economizar se ele usasse o lado da folha, né? Para quantas pessoas essa água seria suficiente no mesmo período? Então vamos lá. Quantas pessoas? Se uma pessoa, lembra, bem no início, uma pessoa gasta quantos litros de água? Uma pessoa consome, né, ou gasta 100 litros de água por dia, não é? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber para quantas pessoas seria suficiente no mesmo período. Qual que é o período? Período de papel do mês para imprimir. Então, seria o mesmo período que ele gasta de impressão, imprimindo aquele papel, gastando aquela quantidade de água para imprimir o papel. Ele quer saber quantas pessoas, para quantas pessoas poderiam usar essa água, né? Essa água seria. Então, o que eu vou fazer? Uma pessoa consome, em média, 100 litros de água. Então, um mês tem quantos dias, em média? 30 dias. Então, se o mês tem 30 dias, eu vou pegar 30 e vou multiplicar por 100, tá? 30 vezes 100, que vai dar 3.000, né? Então, olha lá, vai ter 3.000 pessoas. E se eu pegar esse valor e dividir ele, se eu dividir ele por 6, aí eu vou ter o valor de 5 pessoas. Só que não é esse o caso. Esse caso seria mais difícil para você fazer. Então, aí você vai fazer desse jeito aqui, ó. Vamos ver se você me entende sem eu fazer. Se você não conseguir, eu faço no papel para você, ó. Se 300 mais 300, ó, 3.000 mais 3.000 é 6.000, depois eu tenho 6.000 mais 3.000, que vai dar 9.000. Depois eu tenho 9.000 mais 3.000, que vai dar 1.200, né? Ou seja, depois eu tenho 1.200 mais 3.000, que dá o 1.500, tá? Deu para entender? Não, né? Eu sei que não deu para entender. Então, presta atenção. Hoje eu não estou aqui com o meu quadro, eu emprestei meu quadro, mas eu vou voltar amanhã nessa questão, tá? Nessa questão da letra B. E vou fazer para você como eu cheguei no valor de 5 pessoas durante o mês, tá? Pode deixar que eu vou voltar aqui e vou fazer essa questão de novo, tá? Porque como eu tô gravando agora, não tem como eu virar a câmera para mostrar para vocês escrevendo, tá? Mas amanhã eu volto direitinho e faço para você, tá? Qualquer dúvida, só mandar, tá? Beijo, até o próximo vídeo.